Fala pessoal, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo para falar um pouquinho da segunda fase da UAB. Recentemente tivemos a realização da primeira fase da UAB do exame 38 e agora estamos caminhando para a segunda fase do exame 38. E quero aqui falar um pouquinho a respeito da segunda fase, né? Aproveitando, dando dicas, né, para quem passou na primeira fase do exame 38, né, dicas, né, de estudos e um pouquinho da minha preparação, como eu estudei, né, a matéria que eu escolhi, né, eu vou dar algumas dicas aqui para o pessoal que vai fazer a segunda fase da UAB. Para aqueles que não conhecem, né, como que é essa prova, a primeira fase ela contém 80 questões objetivas, né? Essas questões elas fazem parte de 17 matérias, né? Ele precisa acertar 50%, ou seja, precisa tirar uma nota de 40 para cima, aí ele está apto para passar para a segunda fase da UAB. A segunda fase ela é uma prova discursiva. Você precisa fazer na segunda fase uma peça prático profissional, né? Dependendo da matéria que você escolher, e você precisa responder 4 questões. Dessas 4 questões, geralmente a FGV, dentro de cada questão, faz 2 perguntas, uma pergunta letra A e uma pergunta letra B. Geralmente, uma pergunta envolvendo direito material e outra pergunta envolvendo direito processual. Então, na verdade, na segunda fase, que é uma prova discursiva, a pessoa ela vai fazer uma peça prático profissional e responder 8 perguntas. 4 perguntas de direito material e 4 perguntas de direito processual. Então, a forma de você se preparar para a primeira fase é uma maneira, você tem um tipo de preparação, um tipo de estudo, pois são questões objetivas, e para a segunda fase, a maneira de você estudar já é uma maneira diferenciada, porque são questões discursivas e você precisa realizar uma peça prático profissional, precisa fazer uma boa fundamentação na sua peça, não pode errar o nome da peça, pois zera a prova, né? Zera a pontuação da peça, caso você erre o nome da peça, erre a fundamentação. Então, a forma de você se preparar, a forma de você saber pontuar muito bem as teses, fundamentar as teses na segunda fase, exige do candidato uma preparação um pouco diferenciada do que aquela preparação que é realizada na primeira fase. O candidato ele pode optar por 7 matérias, né? Ele tem a opção de escolher uma matéria que ele tenha identificação, ou uma matéria que ele acha que seja as questões mais fáceis, ou as peças prático-profissional mais fácil. Então ele tem a opção de escolher uma das 7, né, que a segunda fase permite que o candidato escolha. As 7 matérias são direito penal, direito do trabalho, direito administrativo, direito empresarial, direito tributário, direito civil e direito constitucional. Então, nós temos essas 7 matérias para a segunda fase. Eu, particularmente, fiquei um pouco na dúvida no início de qual matéria eu escolher. Eu fiquei na dúvida entre direito do trabalho e direito penal, por 2 motivos. A princípio, achando que o direito do trabalho seria um pouquinho mais fácil, né, as teses, né, a argumentação e as questões, mas, por outro lado, direito penal é uma matéria que muito eu me identifico. Então, no final das contas, eu optei pela matéria que eu mais me identifico, que foi direito penal. Acabei fazendo uma boa escolha, pois consegui êxito, né, de primeira nesse exame anterior, que foi o exame 37. Nesse momento eu quero dar umas dicas, né, de professores, de livros, né, de plataformas disponíveis na internet e muito interessante. Se você está com um pouco de condições de fazer um investimento, né, o investimento que eu fiz foi na plataforma do Gran Concursos, né, que tem professores muito qualificados, que é muito conhecido, né, das pessoas que se preparam para concurso e para a OAB. Né? O Gran Concurso em Direito Penal, para a segunda fase, tem professores muito renomados. Eu posso citar aqui o Nestor Távora, que é um doutrinador, que é um professor muito conhecido, tem muito conhecimento na área do penal.
E para aqueles que escolherem a área de Direito Penal, a plataforma do Gran Concurso, você pode estudar, né, aulas particulares, né, através dessa plataforma com esse professor e outros também muito renomados. E também você, se tiver com orçamento um pouco difícil, né, não tiver com condições, apesar do próprio Gran Concurso e do Estratégia, do CEISC, facilitar muito o acesso para os candidatos, né, fazerem a sua inscrição nessas plataformas, existe facilitação para pagamento, né? Eu fiz um plano no Gran Concurso, um plano que ficou muito bom de pagar, um valor bem baixo, bem razoável, que coube no meu orçamento e me ajudou, me auxiliou muito na minha preparação para a primeira fase e para a segunda fase, né? Mas eu também estudei muito, talvez eu tenha estudado até mais de forma gratuita pela internet, né? Eu assisti muitas aulas gratuitas disponibilizadas pelos professores no YouTube, de forma gratuita, né? Eu estudei através do professor Ivan Marques, do Estratégia. Para mim, é o melhor professor para você aprender penal para a segunda fase. É um professor que tem uma didática excelente, ele é do Estratégia, e você também pode fazer assinatura do Estratégia para ter aulas privativas, né, que não são disponibilizadas gratuitamente pelo YouTube, né, com o professor Ivan Marques, mas para aqueles que escolheram outras matérias da segunda fase, aí estudarão com outros professores. Esses professores em específico, eles dão aula para os candidatos que escolheram direito penal, né? Então, esses dois professores, né, o Nestor Távora, do Gran Concurso, eu indico muito, e o professor Ivan Marques, do Estratégia, que é um professor excelente, que foi o que eu mais... a didática dele fez com que eu aprendesse muito essa matéria. É uma matéria que eu já me identificava e acabei me apaixonando mais ainda por essa matéria, Direito Penal, por causa, né, dessa didática desse professor, da qualidade das aulas dele e muitas aulas gratuitas. É possível passar, você mesmo com situação financeira difícil, tem muito conteúdo bom disponibilizado gratuitamente pelo YouTube. Mas aqui eu deixo uma indicação: se você tem condições, faça assinatura da plataforma, que você não vai se arrepender, você vai aprender muito. E eu aqui não poderia deixar de falar, né, do professor Nidal, do CEISC, que foi um professor... Eu não assinei essa plataforma, como eu já disse, eu assinei a plataforma do Gran Concurso, mas eu comprei 3 livros, na verdade eu comprei 4, porque eu comprei 2 vademecums do professor Nidal para a segunda fase em penal, exame 37, comprei o livro Teoria e Prática do professor Nidal e também comprei o livro do caderno de prática para me fazer as peças prático-profissional, né? Para me treinar as peças, porque a forma de você se preparar na segunda fase é treinando a sua mão, é fazendo muita peça, fazendo as peças mais cobradas pela FGV na matéria que você escolheu, né? Então eu comprei esse caderno para me motivar a escrever, porque a segunda fase é você escrever muito, é você responder muitas questões anteriores da OAB, e esse caderno de prática já traz todas as peças mais cobradas e aquelas que ainda a FGV não cobrou, né? Então você tem a oportunidade, com esse caderno de prática, né, do professor Nidal, de refazer provas anteriores, fazer peças que ainda não caíram e fazer questões. Se eu não me engano, tem mais de 180 questões para você responder nesse caderno, e você tem a oportunidade de responder fazendo com o mesmo tipo de folha que vai ser utilizada na sua prova. Então isso facilita, porque no dia da sua prova vai ser como um dia de treinamento. Se você treinou bastante, você vai fazer com que sua prova se torne um pouco mais fácil, né? Pela sua preparação, pelo seu treinamento. Então, vale muito a pena você fazer esses investimentos. Eu vou aqui mostrar cada livro que eu comprei, né? Se você escolher a área do direito penal, esses livros eu indico, e eu tenho certeza que com o auxílio deles você vai ter uma boa pontuação e a sua preparação e a sua aprovação vai acontecer. Esse aqui foi o vadimeco, né, do professor Nidal, da plataforma do CEISC que eu comprei. Eu comprei 2 vademecos desse, porque eu quis levar um por reserva, né? Quando a gente tem aula com esses professores, eles ensinam algumas dicas de marcação
dos artigos, né? Inclusive, eles indicam que você compre alguns marca-textos, né? Clips colorido, essas marcações aqui para te facilitar, porque temos 5 horas de prova e você tem que achar muito artigo aqui dentro, e sem isso aqui, isso faria você perder muito tempo procurando esses artigos nos códigos, nas leis específicas. Então, isso aqui ele te economiza, ele otimiza o seu tempo. Se for comprar o vade-mecum, né, se for comprar um só ou dois, eu indico que você compre dois, porque se o seu examinador considerar que seu vade-mecum tem alguma coisa ali que está fora do padrão, do edital, ele quiser tomar o seu vade-mecum, você tem outro vade-mecum disponível ali para você utilizar, porque a segunda fase sem vade-mecum é praticamente muito difícil ou impossível de você conseguir êxito na prova sem o vade-mecum. Então, no meu caso, eu comprei dois, né? Um eu fiz todas as marcações, né, que o professor indicou, usei vários tipos de cor, né, marca-texto de várias cores, né, os artigos mais importantes, né, dos códigos, dependendo da matéria que você escolher, né. Então, eu indico esse vade-mecum aqui. Esse aqui foi específico, a edição dele foi para o exame 37. A cada exame eles atualizam o vade-mecum, né. Então, para quem for fazer direito penal, eu indico aqui o vade-mecum do professor Nidal, e é um dos vade-mecums mais indicados aí para a área do direito penal. Eu utilizei também esse livro aqui do professor Nidal, também do CEISC, né, Direito Penal, Teoria e Prática. Essa teoria aqui é para você entender as teses, entender mais profundo as peças, né, os argumentos que você vai precisar dominar para você passar na segunda fase. Tem muito conteúdo bom aqui, e esse livro aqui você pode usar até mesmo na sua atuação prática como advogado. Então esse livro aqui ele vai servir tanto para você passar na prova, na segunda fase da OAB, quanto para você utilizar também no seu dia a dia, na sua prática profissional. E por último, esse aqui é o caderno de prática que eu utilizei, também do professor Nidal, do CEISC. Esse caderno, ele contém as peças, e contém também, disponibiliza espaço, folhas, para você fazer, né, as suas peças. Folhas idênticas que são disponibilizadas no dia da prova pela FGV. Então, quando você for fazer a prova, você vai estar já treinado para essa prova. Não vai ser algo novo, porque vai ser algo que você vai ter praticado muito na sua casa, caso você compre esse livro, né, do Direito Penal do Nidal, né, o livro de prática, caderno de prática, né, Direito Penal OAB segunda fase. Eu estou fazendo essas indicações, né? Na verdade, tem muitos outros livros, muitos outros cadernos de prática, muitos outros vade-mecums. Eu estou passando aqui dicas da minha preparação, qual livros eu escolhi, né, na minha preparação, mas você pode escolher um de sua preferência, né? Não estou fazendo aqui propaganda, nada para um nem para outro. Estou dizendo apenas a forma que eu utilizei para me preparar para a segunda fase e também para a primeira fase da OAB, já que estamos aí, né, caminhando para a segunda fase do exame 38. E esses professores, eles dão muitas dicas, né, estratégias, porque eu particularmente, né, como estudante, né, me preparando para concurso também, eu entendo que a gente tem que saber estudar, que o estudo a gente se estuda também com estratégia, com muita dedicação e preparação, mas também temos que ter estratégia na hora de estudar, né? Se existem meios que facilitam o nosso aprendizado, né, que facilitam a nossa memorização, nosso raciocínio, nosso entendimento, nós temos que utilizar todas essas ferramentas que são lícitas e são permitidas para a gente poder aprender a matéria, aprender o conteúdo e ter êxito, né, nos nossos objetivos. Então, existem maneiras de você marcar o vade-mecum, maneiras que são lícitas, né, colocando cores, né, marcar texto de cores diferentes. Por exemplo, eu utilizei uma cor específica para marcar os artigos, né, de absolvição, usei outra cor específica de marcar texto para marcar, né, os artigos de defesa processual, outra cor
para marcar os artigos de direito de defesa material, por exemplo. Então, existem essas maneiras que na hora da prova você vai ver aquelas cores, né, e você vai se identificar, aqui é uma tese, né, e você vai ver se enquadra, né, uma tese de direito material ou de direito processual ou uma tese de absolvição, no caso do direito penal, né, quem escolheu o direito penal, que é dessa maneira, né, as teses nesse âmbito, nessa área, e você vai, através disso, né, se enquadrar, né, trazer ali para o seu caso concreto ali da sua prova, da sua questão. Isso vai te facilitar, né, a achar mais rápido a sua argumentação e a sua tese. Então, todos esses professores aqui que eu citei, eles têm essas estratégias, têm maneiras de você aprender, né, estratégias de estudo, e você seguindo passo a passo todas essas, você terá um bom êxito aí na sua preparação. E aqui eu quero encerrar nesse vídeo, que eu já me prolonguei demais. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram fazer qualquer pergunta, pode me chamar através das redes sociais, que a gente bate um papo, e assim a gente vai se ajudando. E eu desejo uma boa sorte a todos, bom estudo. Precisando de mim, só chamar, pode fazer um comentário, né, fazer outras perguntas também. Se tiverem mais dúvida, façam perguntas, que eu faço outros vídeos, né, para tentar esclarecer e tentar ajudar no que for no meu alcance. Tá bom, galera? Um abraço a todos.